meu Senhor. Céus e estrelas, tu és Criador. Nuvens e o sempre belo luar contam ao mundo deste amor sem par. Bom dia! Hoje o nosso estudo bíblico vai falar sobre laços. Você conhece alguém ou mais de uma pessoa que num determinado momento da vida servia ao Senhor com a sua família, numa determinada igreja, participava, era uma vida feliz, consagrada, abençoada, participava da evangelização, mas chegou no momento da vida em que aquilo foi desaparecendo, aqueles envolvimentos alegres, a alegria foi dando lugar à preocupação, foi dando lugar à tristeza, e de repente essa pessoa estava fora da igreja, se envolvendo com coisas erradas. Você conhece alguém ou mais de uma pessoa? Eu conheço várias. O que é isso? Por que essas pessoas caíram? Por que elas deixaram o envolvimento tão salutar da comunhão da igreja? Olha, motivos pode ter havido vários. Entretanto, uma coisa é certa, que o inimigo as laçou e as fez cair. Com certeza, isso está presente na vida de todos eles. É sobre isso que eu vou falar hoje, nesse estudo da Palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos, e desejar profundamente que Deus te abençoe através do estudo dessa palavra. Laços, o que é laço na Bíblia? Para entender o que é laço, vamos pensar no leão. Vamos pensar no leão. O leão, quando ele vai caçar, ele não caça sozinho. Geralmente ele caça em bando. Geralmente as leoas, são responsáveis por explodir o bando, e outros animais do bando ficam à espreita na frente, geralmente mirando não o animal que está forte, mas o animal que está fraco. Geralmente os bandos de leões miram o animal que está fraco. Então, um ou dois leões ou leoas provocam a explosão da manada, e a manada, quando então explode e começa a correr, eles já sabem qual animal que eles vão pegar, porque é aquele que está ficando para trás, é aquele que está muito ao lado, é aquele que está com alguma deficiência, já está um pouco mais velho, ou está muito novo, e alguns estão à espreita. Esses ataques, eles nos fazem lembrar do que o apóstolo Pedro diz, que nós devemos vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor procurando alguém para tragar. Vejam bem, ele anda como leão mesmo, procurando alguém para tragar. Entretanto, esse alguém, ele é previamente estudado, previamente escolhido, baseando-se em alguns fatos importantes a respeito desse alguém. Nós poderíamos dizer que laços, que o inimigo usa laços da mesma forma. Ele faz da mesma forma que o leão.
O nosso inimigo, ele ataca de duas maneiras. A primeira maneira é realmente vindo nos confrontando com perseguição aberta, não velada, usando pessoas para nos destruir, usando situações, quando o confronto é direto e aberto. A segunda forma do inimigo nos atacar é como o leão ataca, conforme eu falei há pouco. É através de expedientes de surpresa. Então ele provoca alguma coisa, alguma explosão, ou algumas vezes a estratégia é um ataque direto para que haja uma explosão, e as armadilhas são colocadas no percurso da nossa caminhada para nos fazer cair. Na verdade, laços são armadilhas. São armadilhas que o nosso arqui-inimigo ele cria para nos pegar, para nos fazer cair. Infelizmente, são muitos os que caíram, são muitos os que estão caindo em laços perigosíssimos e que estão destruindo as suas vidas, estão destruindo os seus casamentos, os seus filhos, o futuro dos seus filhos, porque não vigiaram, não oraram, não buscaram, não consultaram, não se derramaram na presença de Deus. Laços, portanto, são armadilhas que o nosso inimigo, ele mesmo usa para nós. Agora é interessante que laços, geralmente, eles estão relacionados às nossas fraquezas. Estão lembrados que o leão, ele observa o animal mais fraco, é aquele que vai atacar. O animal forte, o animal que corre muito, ele não vai atacar aquele que está assim. Mas aquele que está mais fraco é o que é visado pelo leão. Da mesma forma, Satanás também conosco. Então, laço tem muito a ver com as nossas fraquezas. E todos nós temos essas fraquezas. E todos nós deveríamos nos conscientizar dessas fraquezas, porque é ali, é naquela área que o inimigo das nossas almas, ele vai fabricar essas arapucas ou esses expedientes de surpresa para nos pegar. Então as nossas áreas que geralmente não foram tratadas, nós não tratamos, nós convivemos com determinadas fraquezas, mas nós não tratamos, não as tiramos das nossas vidas. Geralmente são tendências pecaminosas que a gente guarda na nossa vida como se fosse uma caixinha. A gente fecha, mas guarda. A gente deveria ter julgado aquilo fora. Na conversão, todos nós deveríamos ter desfeito essas tendências pecaminosas, orado a respeito, pedido Deus para tratar, rejeitado, recusado, renunciado. Mas muitos trazem para dentro da conversão essas fraquezas, encobrem como se fosse uma caixinha de memórias antigas, e em determinados momentos abrem e ficam olhando para aquilo, sentindo saudade daquele tempo em que essas fraquezas elas dominavam e eram desejadas, eram prazerosas, e então fecham a caixinha e guardam. Geralmente são essas pessoas que não abriram mão, que não renunciaram a essas tendências pecaminosas. Essas pessoas vão cair em laços, né? Laços estão relacionados então com predisposições que não foram renunciadas, predisposições para o pecado, para coisas pecaminosas que não são renunciadas em nossas vidas. E se nós atentarmos bem,
o Salmo 139, né, no versos 23 e 24, o salmista trabalha essa questão. É o Salmo 139, que diz o seguinte: é aquele salmo famoso que nós estamos pedindo para que o Senhor nos sonde, e os versículos 23 e 24 dizem: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê se há em mim, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Atentem bem, vê se há em mim algum caminho mau, é o que ele está pedindo a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deveria ser a nossa oração, porque determinadas pessoas tiveram uma vida muito sobrecarregada de orgia, uma vida muito dedicada a questões da sexualidade, uma vida muito entregue aos prazeres. E quando essas pessoas convertem, muitas dessas coisas caem, mas como eu disse, há outras que continuam, ou conscientemente, que a pessoa conscientemente guarda aquilo, não renuncia, não abre mão, vai convivendo com aquilo, até um ponto em que as provações chegam na vida, as pressões chegam na vida, e a pessoa volta a se comportar como outrora. Antigamente, quando brigava com a esposa em casa, o que fazia? Ia para um bar beber. Ali no bar, com os amigos, com as amigas, saía com uma amiga, ia para um motel, e era o escape, era na bebida, era no sexo, ou era no jogo, ou em qualquer outro tipo de divertimento. Era ali que a pessoa era uma válvula para se ver livre das pressões da vida. Então a pessoa ela é alcançada por Deus, pelo Evangelho, pelo amor de Deus, mas ela não renuncia esse estilo de predisposição e de tendência. E a vida vai passando, e há momentos na vida que as provações vêm. Então, provações chegam, é o casamento desgastado, é choque no casamento, é um desemprego, é um filho mexendo com droga. Se essa pessoa não tratou com Deus esse tipo de coisa, o que vai acontecer é que provavelmente ela vai procurar o escape, a válvula, para escapar, pôr para fora essa tensão e essa pressão. Provavelmente vai começar a beber alguma coisa, levar uma cervejinha para casa, dar uma saidinha, dar um pulinho, pular uma cerquinha, e dentro da igreja. E ninguém sabendo, nem filho sabendo, nem esposa sabendo, nem pastor sabendo, nem oficial sabendo, e vai voltando às questões antigas até que o diabo prende completamente, essa pessoa cai. O salmista está pedindo aqui: vê se há em mim algum caminho mau, vê se há esse tipo de predisposição, vê se realmente na minha conversão eu não renunciei cabalmente a essas coisas, vê se eu guardei algo numa caixinha, e se eu, de certa forma, no passado tempo, eu convivi com a alegria da salvação, mas com a saudade dessas coisas que eu fazia lá atrás. Tira isso de mim, liberta-me disso tudo, eu não quero nada com isso. Mas se a pessoa ela vai e continua com essas predisposições sem tratamento, provavelmente é um candidato a ser laçado, a cair no laço do passarinheiro. Os laços dizem respeito à nossa fraqueza. Algumas pessoas têm fraqueza na sexualidade.
Tem pessoas que não podem conviver com o sexo oposto, porque se conviver, cai. Porque o passado foi assim. Tem pessoas que têm uma necessidade de afetividade, assim, incalculável, e às vezes não acha dentro do casamento essa afetividade. E então cai no laço. Outras pessoas, a fraqueza é na área do dinheiro, não pode mexer com dinheiro. E aí quando começa a mexer com dinheiro, começa a furtar, porque se habituou antes de converter, fazia isso lá atrás. A conversão trouxe à mente uma certa libertação, ou descondicionou a mente, e condicionou a mente ao poder do Espírito Santo e aos princípios e normas da palavra de Deus. Mas no momento em que uma pessoa começa a se envolver com coisas erradas, ela vai entristecendo o Espírito de Deus e ela começa a se envolver. Essas paixões antigas vão voltando, esses desejos antigos que tinha antes vão se tornando cada vez mais fortes. E aí está o candidato a cair no laço do diabo. Alguns são, a fraqueza é a rebeldia, não sabem lidar com a autoridade, não sabem se submeter à autoridade, de nenhuma espécie, nem na escola, começando dentro de casa, nem aos pais, nem na escola, nem no trabalho, nem na igreja, em lugar nenhum. Tem gente que acha que é Deus, no sentido de que ele não pode se colocar abaixo de ninguém. Ele se sente mal de saber que tem alguém acima dele, de que tem uma ordem acima dele, de que tem uma autoridade acima, ele se sente mal. Então, ele tem dificuldade de se submeter a autoridades. Isso acontece demais com esposas, filhos, maridos, empregados e por aí vai. Outros têm a sua fraqueza com o egoísmo, tem um ego de aço do tamanho do universo, estão no meio, o centro do universo são eles, e tudo gira em redor deles, são o sol do sistema solar deles, tudo tem que girar em função deles, para eles e para o bem deles e com eles. Isso é um outro problema e o diabo sabe disso. Outros, a fraqueza na área do vício, geralmente são pessoas que foram alcoólatras, além de alcoólatras, pessoas que mexeram com outros tipos de drogas pesadas, foram viciados, converteram, foram libertos, mas não vigiaram, e aí entram, né, as tendências pecaminosas que a pessoa não renunciou, não as renunciou, as predisposições estão lá dentro, ela sabe, ela não renuncia, não há um tratamento com Deus, ela negligencia os meios de graça que trazem força para vencer essas coisas, que são a leitura da palavra, a oração, a congregação, a confissão de pecados, a comunhão da igreja. Tudo isso Deus deixou como meios, canais, para que o Espírito traga às nossas vidas graça e nos fortaleça no novo homem. Mas elas deixaram de ler a palavra, deixaram de orar, vão deixando de orar, o diabo vai convencendo, vai colocando preguiça, vai colocando amargura em um coração cítrico, que começa a criticar o pastor, começa a criticar a igreja, começa a criticar as ações da igreja, tudo critica na igreja, isso é dardo inflamado do diabo. E enfim, essas pessoas acabam que vão se enfraquecendo. E o que volta quando ela enfraquece? O que acontece no corpo humano quando o sistema imunológico cai? Algumas bactérias que estão sempre presentes, elas estão sempre presentes,
mas elas não têm capacidade para provocar nenhuma doença. Por quê? Porque o sistema imunológico está alto. Os anticorpos vêm e facilmente destroem qualquer tipo de ação dessas bactérias. O que acontece? É que quando o sistema imunológico cai, essas bactérias se tornam gigantes, oportunistas, são chamadas de bactérias oportunistas. E é assim que o diabo faz. O nosso sistema imunológico espiritual cai, ou vai caindo, vai sendo minado, sem que nós percebamos. Nós vamos parando de ler a palavra, o que nós fazíamos com tanta alegria no passado. Nós vamos parando de orar. Como Jesus diz, fecha a porta do quarto e ora ao teu Deus que está em secreto. Nós vamos parando de congregar, porque o coração vai ficando cítrico, ele vai nos fazendo ter um coração cítrico e amargo contra a igreja. Começamos a criticar tudo dentro da igreja, a criticar o pastor, a criticar o presbítero, o diácono, os irmãos, a pregação, a mensagem. E enfim, o que vai sobressair? As antigas tendências vão voltando. Então, se o indivíduo mexeu com drogas, foi viciado, foi traficante, provavelmente o laço dele será nessa área. Se o indivíduo era aquele que andava com todo mundo na vida sexual, tinha vários parceiros, provavelmente ele vai voltar para essa vida. Essas bactérias vão ter tanto poder e ele será tão laçado e amarrado e puxado para baixo que ele não vai conseguir e vai voltar para aquele sistema lá de pecado. E por aí vai, tem questões de outras várias fraquezas. É importante notar então que laços estão relacionados com as nossas fraquezas. O diabo vai colocar laços para você naquela área que você é fraco, ou que foi fraco no passado, antes de conhecer a Cristo. Exatamente naquela área que o diabo vai colocar. Talvez você não era uma pessoa depravada sexualmente, você não furtava, não tinha problema com dinheiro, você não era rebelde, você não era egoísta, não era vício, nada disso, mas você era moralista. Você era moralista. Era alguém que julgava todo mundo. Provavelmente você vai voltar a essa situação. E aí você encontra dentro das igrejas uma quantidade imensa de crentes que são legalistas. Imensa de crentes que são legalistas. Eles não conhecem, eles não estão tendo experiência com graça, com amor, com certeza de salvação, com alegria com a volta de Jesus, mas eles sabem apontar milimetricamente os errinhos dos irmãos. São moralistas, são legalistas, e há uma infinidade de outras fraquezas que a gente não tem como entrar nelas aqui agora, apenas lembrando essas questões aí. Vê se há em mim, Senhor, alguma tendência para abandonar o teu caminho. Quando Jesus virou para os 12 e diz: vocês também querem ir embora? Vós quereis ir embora? Pedro virou e disse: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Eu vou voltar lá para a minha vida depravada que eu tive no passado? Eu vou voltar para a religião da idolatria ou do ocultismo? Eu vou voltar para o vazio, para o ateísmo? Eu era um desgraçado. E hoje eu conheço a tua graça. Para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Foi o que Pedro falou com o Senhor Jesus. Só o Senhor tem palavras de vida eterna.
Eu encontrei essa arte na internet e achei muito interessante isso. Fique atento. As armadilhas do inimigo não se apresentarão a você da seguinte forma: muito prazer, meu nome é Laço. Fique parado enquanto eu te prendo. Não é assim. Na verdade, é como eu acabei de falar. O inimigo vai trabalhando conosco, nos afastando daquilo que nos fortalece, que é a oração, que é a leitura da palavra, o conhecimento da palavra, do evangelho, que é a congregação, é a participação dos sacramentos, é a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus. São meios que Deus deixou para nos fortalecer. Então, quando o inimigo tenta derrubar uma pessoa, a primeira coisa que ele precisa é abaixar o sistema imunológico espiritual da pessoa. Talvez ele vai levar anos, mas no momento que ele sabe que baixou, que está lá embaixo, o que ele faz? Ele vem com uma provação, com uma tentação e traz uma pressão quase que insuportável sobre a vida daquela pessoa, ou daquele casal, ou daquele jovem. No momento em que a pessoa não tem resistência, porque seu sistema imunológico espiritual está lá embaixo, aqueles desejos antigos que eram usados, ou aqueles comportamentos antigos que eram usados como válvula, o que ele faz? Ele vai começar a agir dessa forma. Aquilo vai ter tanto poder e tanta atração na vida deles, e eles não terão forças. Isso é laço. É isso que é laço. Mas ninguém pensa que um laço de repente chega na minha frente, o diabo, olha, fica aí que eu vou te laçar. Ele não vai laçar ninguém que está em comunhão com o Senhor. Ele pode até jogar laço, dardo inflamado, tudo, mas vai apagar, vai cair, vai quebrar. Ele vai laçar quem está com a sua resistência lá embaixo. Então tudo dele é planejado, é o leão. É o leão que está observando. É o leão que vai fazer o estouro na manada. É o leão que tem outros do bando lá na frente à espreita. Mas espreita de quem? Daqueles que foram observados. Então ele vai fazendo de tudo para aqueles que foram observados se direcionarem para a armadilha. E no momento que aquele animal passa ali, os outros pulam em cima dele. Pronto, acabou a história. E é por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto. O Espírito Santo, quando nós andamos no Espírito, nós não vamos cair em laços. Mas a natureza humana, a carne, ela é fraca. Ela é fraca. E é por isso que nós precisamos vigiar e orar. Mas não é vigiar a vida dos outros, não. É vigiar a nossa. É fazer a oração do Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Olha dentro de mim, Senhor, se há algum caminho mau, se há alguma predisposição para rebeldia contra o Senhor, se há alguma tara que está aqui, que está lá no fundo, na efervescência do meu interior, e que em qualquer momento pode sair. E livra-me dessas coisas, Senhor. É isso que é vigiar e orar, é vigiar a sua vida, é pedir a Deus para nos trazer discernimento, percepção, para que nós possamos perceber e discernir dentro de nós questões que precisam ser trabalhadas e que nós precisamos de libertação pelo processo da santificação. É isso daí.
Agora, é importante que nós verifiquemos que laços estão então relacionados com prazeres. Nós já vimos que laços estão intimamente relacionados com a natureza da nossa fraqueza, e geralmente laços eles têm uma relação com prazeres, orgulho e rebeldia. Geralmente quem cai em laço é quem está buscando prazer, outros tipos de prazer. Geralmente a gente orgulhosa e geralmente a gente rebelde. Ninguém que esteja submisso a Cristo, que ama a Cristo e está submisso a Cristo, cai em laço. O que me leva e nos leva a cair em laço são esses fatores. Prazer, porque todo laço ele está relacionado com atrativo. Isto é, Satanás, ele não vai armar um laço para mim que não me atraia, que não gere prazer. Se alguém, por exemplo, não tem fraqueza nessa área da sexualidade, não adianta, o diabo pode colocar tudo quanto é tipo de mulher ou homem, a pessoa não vai cair. Ela não vai cair. Então, o laço traz em si o prazer. Qual é o prazer que vai atrair essa pessoa? Qual é a fraqueza dela? A fraqueza dela é nessa área. Então, o prazer tem que estar nessa área. Se a fraqueza é com dinheiro, o prazer tem que estar relacionado a dinheiro. E por aí vai. Então, quando nós lemos, e outra coisa importante, né? É que não basta ele ter prazer, colocar coisas prazerosas na nossa frente. Porque o que vai impulsionar o crente àquela atração, a olhar e a aceitar e a querer, é o orgulho, é a rebeldia. Porque entre o laço e o cair no laço há um caminho. E no meio desse caminho, se houver humildade e submissão a Cristo, a pessoa pode voltar e não cai. Mas se o coração estiver estourando de orgulho, a mente, e de rebeldia, provavelmente, isso atrelado ao prazer, vai pegar com facilidade aquela pessoa. Com certeza vai pegar com facilidade. Se nós atentarmos bem na vida de Adão e Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3, se você tiver com a sua Bíblia aí, eu te convido para abrir e ler conosco, porque é importante que a Bíblia seja estudada nesse instante. Vejam bem Gênesis 3:6, que diz o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, ele comeu. Qual é o contexto? O contexto é que Deus chamou Adão e disse para ele: Adão, você pode comer de todas as árvores que tem nesse jardim, mas daquela árvore ali não coma, porque se você comer, no dia que você comer, você vai morrer. Chegou a serpente, o dragão, a mulher, ele não foi ao homem, isso é um assunto para uma outra conversa, ele não foi ao homem, ele foi à mulher, e ele disse para a mulher a seguinte forma, ele falou o seguinte: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha só, ele já confundiu as coisas. Deus não disse aquilo. A mulher então disse para ele assim: não, pode comer de todas, mas Deus não quer que coma daquela ali, porque se nós comermos, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Aquela mulher, ela tinha consciência de que
Deus não queria que pegasse naquela árvore, do fruto dela, e ela sabia também da consequência. Então o diabo vai e continua o lero-lero no ouvido da mulher, e ele diz para ela, no versículo 3, ele fala: é certo que vocês não vão morrer, Deus está enganando vocês. O que Deus está fazendo é o seguinte: ele sabe que se vocês comerem daquela árvore, vocês vão ser iguais a ele. Vocês vão estar iguais a ele. Muito bem. Notem bem que Eva então experimenta essas três questões: prazer, orgulho e rebeldia. O versículo 6 diz: assim que o diabo falou aos ouvidos dela, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, está no versículo 5, comerdes, se vos abrirão os olhos, quer dizer, vocês estão enganados. Deus está enganando vocês. E a mulher, então, veja o versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, olha o prazer, agradável aos olhos, olha o prazer, desejável para dar entendimento, olha o prazer, e diz que ela foi então e comeu e deu ao seu marido. Por que Eva comeu? Primeiro, ela foi rebelde. O diabo fez a parte dele. Ele armou o laço, ele procurou a mulher. Por que ele procurou a mulher e não ao homem? Porque se o diabo fosse falar blá 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 no ouvido de Adão, Adão daria a mínima para a serpente, a mínima. Porque não é assim que se convence um homem, com blá 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 no ouvido. A atração do homem está em outra coisa. Geralmente é no olhar que está a atração do homem. Mas o ouvido para a mulher tem um poder extraordinário que ela ouve. Mesmo que seja mentira, ela tem um poder extraordinário. Pois bem, Eva foi rebelde, o orgulho estava presente e o prazer era intrínseco ao laço. O que ela fez? Olhou, a fruta era prazerosa, ela agora entra num processo de rebeldia a Deus, vai e pega a fruta e o marido come da fruta. Pois bem, tem outros textos aí, mas eu vou ficar só nesse de Gênesis. Tem Romanos 7:11, tem Efésios 4:22, que poderão ser lidos em outra ocasião, ou se você quiser ler em sua casa, aí depois do estudo, para conferir, porque senão o tempo fica demasiadamente grande, o tempo desse estudo. O que eu quero dizer é que os laços geralmente estão relacionados com as nossas fraquezas, e eles trazem em si prazeres. O diabo então mexe na área do prazer, mexe na área do orgulho, mexe na área da rebeldia. Se nós cedemos ao prazer, se nós deixamos a humildade, se nós nos rebelamos contra Cristo, então é fatal que vamos cair naquela área em que estamos fracos, naquela área que estamos fracos. Pois bem, os laços, o processo do laço é tão maligno que eles entorpecem os nossos sentidos. Aquela pessoa que está sendo atraída para cair num laço, provavelmente ela não vai começar a ser atraída agora e amanhã ela vai cair. Não, pode levar meses, talvez anos. Mas é que quanto mais a pessoa vai aceitando aquela ideia, vai concordando com aquela ideia, a mente vai entrando num processo de entorpecimento. É por isso que as pessoas fazem loucura. E depois elas dizem: por que eu fiz isso? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Agora, vamos por parte. O diabo entorpece a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos sentidos? Sim. Mas ele é responsável por nós cairmos em algum laço? Não.
Ele faz o que é a natureza dele fazer. A responsabilidade é minha, eu sou responsável. Então, se eu trair minha mulher, a culpa não é da minha mulher, não é do meu filho, não é do meu trabalho. A culpa não é da crise do casamento, não é porque eu fiquei desempregado. A culpa é minha, eu tomei uma decisão. São decisões que nós tomamos. Ah, mas a minha mente estava meio fraca e tal. Mesmo assim, eu sou responsável. Notem que quando Adão pecou, Deus chamou Adão, Adão jogou a culpa na Eva. Ah, eu fiz isso por causa da mulher que o Senhor me deu. Deus chamou Eva, Eva jogou a culpa na serpente. Deus chamou a serpente não teve ninguém para julgar a culpa. Na verdade, essa mania que nós temos de culpar alguém ou culpar alguma situação por causa do nosso erro, ela é fruto do pecado mesmo. É algo pecaminoso, terrível. Eu tenho que reconhecer o meu erro. A circunstância não era favorável, então toda vez que a circunstância não for favorável, eu vou cometer esse erro? Essa é a questão. Então, aqueles que caem, eles caem porque os seus sentidos são entorpecidos e são enganados. É uma lavagem cerebral que é feita na pessoa. Os sentimentos da pessoa enganam a própria pessoa. E se nós lermos a palavra de Deus, a gente vê isso, Paulo falando isso claramente, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo... vamos ler 2 Timóteo 2, 26, e o outro texto poderá ser lido depois, para enriquecer mais o estudo. Mas em 2 Timóteo 2, 26, Paulo fala o seguinte: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Isso aqui é sério, é grave. Isso é grave. A mente humana é algo muito complicado. Vai entender por que os alemães, em sua grande maioria, apoiou Adolf Hitler. Se você estudar um pouquinho da história, você vai ver que foi feita uma lavagem cerebral naqueles alemães, não todos. Diariamente, geralmente 6 horas da tarde, Hitler fazia um discurso inflamado nas rádios da Alemanha, e aquilo chegava a todas as pessoas, um discurso que a Alemanha foi humilhada, foi explorada, foi saqueada, que os alemães não mereciam isso, que era uma raça especial, e foi introduzindo ingredientes novos, até chegar ao ponto que a população da Alemanha já estava pronta para o nazismo. Isso vem acontecendo no Brasil há 30 anos, nas escolas, a conta-gotas, ou a pinga-gotas, com os alunos que entram de todo, como tábulas rasas, entram nas escolas e todos os dias aquela mesma história, mas acrescentando ingredientes novos durante 4, 5, 6 anos ali. O jovem sai dali com a mente completamente militante. E você fica perguntando, será que ele não consegue mais perceber e ver a verdade? É o que Paulo está falando aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 26. Aqui, o contexto são irmãos da igreja que estão se rebelando contra as autoridades, contra o pastor daquela igreja, contra as autoridades, contra a doutrina apostólica. Então Paulo fala o seguinte no versículo 24:
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, olha aí, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também na expectativa de que eles voltem à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos escravos por ele para cumprirem a sua vontade. Toda lavagem cerebral é diabólica. E aqui nós encontramos crentes dentro daquela igreja lá, em que Timóteo era pastor, que estavam cativos a Satanás para fazerem a vontade dele. Qual era a vontade do diabo? Era rachar a igreja. Era que essas pessoas discutissem e fossem rebeldes e a igreja rejeitasse a autoridade apostólica sobre ela. É o que tem acontecido aí em várias igrejas, que vem acontecendo. O diabo vai tornando o coração da pessoa cítrico, azedo, amargo contra a igreja, contra os irmãos, principalmente contra as autoridades. O diabo tem um problema sério com autoridades. Por isso, ele trabalha muito a questão da rebelião, da esposa se rebelar contra o marido, de filhos se rebelarem contra pais, de empregados se rebelarem contra patrões, de uma população se rebelar contra as autoridades. A rebelião, ela jaz na natureza diabólica de Satanás. E então nós vemos aí que os laços entorpecem os sentidos de tal forma que a pessoa não consegue mais discernir o que é o certo e o que é o errado, o que é a verdade e o que é a mentira, o que é o justo do que é o injusto, o que é a sã doutrina do que é a heresia, o que é o sentimento nobre do que é o sentimento pérfido e degradante, o que é arte do que é imoralidade. Enfim, há uma inversão e uma mistura completa. A pessoa não tem mais condições de discernimento. Isso é laço, isso é porque os sentidos são entorpecidos pelo diabo. E é importante que Paulo fala, no contexto dentro da igreja, que essas pessoas, a gente tem que ir com muita mansidão, explicando, orando, na expectativa de que Deus torne a dar a elas sensatez e discernimento, para que elas voltem ao eixo, porque estão completamente fora de prumo. Precisam voltar ao eixo para discernir corretamente o que são as coisas, qual é a realidade da mentira, da fantasia. Quanta gente aí no mundo político, debaixo de laço de Satanás, com os olhos vidrados pela hipnose da serpente. Quantas pessoas? Pois bem, nós vamos caminhando para o fim e dizer que laços, eles visam a nos afastar de Deus, a destruir a nossa vida, a nossa fé, a destruir a nossa família, a destruir o nosso futuro, a nossa igreja, e a destruir e a nos mandar para o inferno. Porque o diabo veio só para matar, roubar e destruir. E esse é o objetivo do laço, é exatamente esse, nos destruir. Jeremias 17, versículo 9, eu vou ler só esse texto, porque o tempo já está indo bem adiantado, e eu vou ler esse texto, mas é importante
você que está acompanhando essa aula, que você possa na sua casa aí abrir também 1 Timóteo 2,14, Colossenses 2,4, Salmo 120, versículo 2, Jeremias capítulo 10, versículo 15, Jó capítulo 15, versículo 35. É muito importante ler esses demais versículos, porque eles vão, capítulos, da Bíblia, porque eles vão enriquecer mais o nosso estudo. Mas Jeremias 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem me conhecerá? O que ele está falando aqui é que a nossa capacidade de discernir as coisas, chamado de coração aqui, é desesperadamente corrupto, enganoso. Nós somos enganados facilmente. A nossa mente ela está suscetível a lavagens profundas e nos levar a sermos zumbis nas mãos de pessoas inescrupulosas. E o versículo 10, Deus fala: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações. Notem lá, enganoso é o coração, é desesperadamente corrupto. O que pode nos dar realmente clareza para ver as coisas, luz para ver e separar o erro do que está certo, o certo do errado, a verdade da mentira, o justo do injusto, o belo do feio? O que? A palavra de Deus, o Espírito Santo. Porque se Deus se afastar, o nosso interior vira trevas e tudo se confunde. E tudo se confunde. Então é importante buscar a Deus. É possível ser liberto de laços nos quais tenhamos caído? Sim, é possível. Deus deu solução até para a morte. Eu sou pastor há mais de 35 anos, ordenado há mais de 35 anos, tinha mais 4 anos aí de 5 anos de seminarista, tive, e licenciado. Portanto, podemos dizer que há uns 40 anos que eu estou na frente de uma igreja, da igreja, ensinando a palavra de Deus. E eu vou dizer, eu vi muita gente caindo em laço que nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Então, o que a gente leva a vida inteira para construir, nós podemos perder em dias, em horas, em minutos. Um determinado prazer com a mulher pode destruir a nossa família para sempre. Minutos ali podem destruir o que nós construímos a vida inteira. É possível se precaver contra laços? É possível sair de laços do passarinheiro? Evidentemente, mas para que aconteça, essas questões precisam ser claras e presentes em nossas vidas. E a primeira questão que nós estamos vendo ali é a questão da humildade. O laço sempre tem o orgulho por detrás. Onde há humildade, vai haver libertação. Em segundo lugar, precisa haver reconhecimento do pecado. Eu não posso culpar Eva por causa do meu pecado e nem a serpente. Foi culpa do diabo. Eu matei o indivíduo ali porque eu estava com a cabeça cheia, foi culpa do diabo. A culpa, em primeiro lugar, é da pessoa. Pode até ser que o álcool
tenha ajudado, que o diabo também estivesse, com certeza, esteve por detrás, tentando, mas a culpa é do sujeito que praticou o ato. Um reconhecimento. Eu não posso julgar a minha culpa em outra pessoa. Quer saber se houve arrependimento real numa pessoa? Uma pessoa, por exemplo, que cometeu algo errado e que está voltando, que está se recuperando, se ela volta culpando as outras pessoas, pode saber, não houve arrependimento. E se não houve arrependimento, não houve mudança e nem haverá mudança na vida da pessoa. É uma esposa que trai, por exemplo, e ela volta para o casamento, pede para reconstituir, mas em todo tempo a culpa é do marido. A culpa é do marido, que não fez isso, não fez aquilo. Pode ter certeza que não houve arrependimento por parte dela, ou vice-versa, ou qualquer outro tipo de erro. Humildade, reconhecimento, eu errei, Senhor. Como Davi fez quando ele pecou com Batseba. Tão somente eu errei. Confissão. Confessar é concordar com Deus, concordar que aquilo que eu fiz, que eu estive fazendo, aquilo é errado. Abandonar não só a prática, mas a atitude que me levou à prática. E a transformação. A transformação, ela é completada então por Deus. Nós vemos vários aí nos textos bíblicos, né? São vários os textos que nos chamam para uma mudança. Eu vou ler 2 aos Coríntios 7, versículo 10, somente esse, exatamente porque o nosso tempo agora já esgotou mesmo. Então eu vou ler 2 aos Coríntios, mas convido ao dileto ouvinte aí, quem está nos assistindo, para ler os demais textos. Então, 2 aos Coríntios 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, a tristeza que Deus coloca no coração, ela produz arrependimento, mudança. Arrependimento é o quê? É mudança, é abandono, é sair fora daquilo, é nova vida, é transformação. Mas o remorso produz a morte, mas não produz a mudança. O remorso produz morte na vida da pessoa, mas não produz mudança. Nós hoje fizemos esse estudo sobre laços do inimigo. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Deus pode nos libertar? Sim. Eu agradeço a presença de todos e peço que Deus abençoe as nossas vidas para que jamais venhamos cair em laços. Tenha um bom dia.